Olá, sejam muito bem-vindos à palestra da JGM. Essa é a nossa segunda série sobre documentos fiscais eletrônicos. Eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, sou a Daiana Tino de Moura. Eu sou contadora formada desde 2005, especialista em gestão tributária pela FECAP. Sou também técnica em gestão empresarial pelo SENAC. Também sou agente financeira licenciada pelo governo americano e trabalho há 28 anos na área fiscal e tributária. Desses 28 anos, 13 eu estou na JGM como consultora fiscal. Tá ok? Os participantes estão mutados no momento, porque nós estamos gravando essa reunião. Eu vou pedir para todos colocarem no chat o nome da empresa e a pessoa que está participando. Mais pessoas estão conectadas, estamos agora com 87 pessoas conectadas. Novamente, sejam muito bem-vindos, clientes, amigos, parceiros que estão nessa live sobre a reforma tributária, documentos fiscais eletrônicos. Eu quero aproveitar, enquanto o pessoal está entrando na live, agradecer a equipe de TI, o nosso gerente Gabriel Hipólito, a nossa equipe fiscal, a gerente Patrícia Machado e o nosso especialista Marinaldo. Quero também agradecer a Roberto, do nosso comercial, eles que estão me ajudando nessa live, também me ajudaram, né, com a divulgação desse conteúdo. Gostaria também de agradecer à diretoria pela confiança, pela oportunidade, Jonas e Gerson Michelini. E vamos colocar no chat os participantes, nome da empresa, ok? Sejam bem-vindos. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um evento da Reforma. Podem utilizar também o canal do PIR para vocês, tá? No Perguntas e Respostas, além do chat. Na parte dos questionamentos, nós vamos dar preferência para perguntas e respostas. Se esse botão não estiver aparecendo para todos, por alguma limitação do Teams, aí sim podem utilizar o chat, porque também a gente vai estar alternando ali com essa parte da comunicação. Bom, a todos aí um ótimo evento. Então, pessoal, como vai funcionar a live? Para quem participou da última, né, já sabe, mas vou dar algumas instruções. Como o próprio Gabriel comentou, nós temos o chat, nós temos o PIR, que é esse ícone que está no cabeçalho do Teams, né? Ele é o perguntas e respostas. Vou pedir para vocês preferencialmente colocarem as perguntas nesse ícone, porque Patrícia e Marinaldo serão os moderadores, né, junto com o Gabriel nessa live, então eles vão estar me ajudando a responder essas perguntas e respostas. Eu vou estar explanando sobre o tema, né? Eventualmente, se alguém não conseguir usar o chat, quiser falar, levanta a mãozinha, que tem um ícone, inclusive, de mãozinha no cabeçalho, para que o Gabriel desmute a pessoa e a pessoa possa estar fazendo o seu questionamento. Mas, como nós temos um tempo aí limitado, eu vou tentar explanar sobre o assunto e deixar algum tempo no final para podermos tirar essas dúvidas, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela. Já iremos iniciar. Só mais um momento, enquanto eu preparo. Aqueles que estão entrando, estamos com 102 pessoas conectadas, sejam muito bem-vindos à nossa palestra. Essa é a segunda série sobre a reforma tributária e falaremos nesse webinar sobre documentos fiscais eletrônicos, um tema aí bem temido que já inicia agora em 2026.
Então, pessoal, eu vou fazer primeiro um resumo rápido sobre a reforma tributária. Eu vou, se vocês me virem olhando um pouquinho para o ladinho, porque eu estou com duas telas, né? Uma da apresentação e uma eu estou administrando também o webinar junto com o Gabriel, a Patrícia e o Marinaldo, tá bom? Eu vou fazer um breve resumo da reforma tributária, só uma pincelada mesmo, né? Porque a Lei Complementar 214 de 2025, só para vocês terem uma ideia, ela tem mais de 540 artigos e 150 páginas. Então, quem não participou da live anterior, eu recomendo que reveja a nossa palestra. Ela foi realizada 13 de agosto. Eu fiz um comunicado sobre esse assunto e ela está disponível no YouTube, tá? Aqui só vou fazer um overview do que seria a reforma tributária. Então, vamos lá. Efetivamente, a reforma tributária ela vai iniciar em 2026. Então, os impostos PIS, COFINS, CMS e ISS, eles serão extintos, né? E vão dar início ao CBS, que seria o PIS e a COFINS, e ao IBS, que seria o ISS e o ISS, e o ICMS, tá? Foi também criado o imposto seletivo, que também foi apelidado como imposto do pecado. Ele tem suas particularidades e alíquotas que ainda serão promulgados, né? Não tem muito falando ainda sobre esse imposto, mas basicamente ele incidirá sobre setores específicos, como armas, cigarros, bebidas alcoólicas, tá ok? O IPI ele continua, porém a partir de 2027 ele vai estar com alíquota zero, né? Em suma vai ser isso. Tem uma exceção para a questão de Zona Franca de Manaus, ok? E falando do compartilhamento de regras CBS e IBS. Então, o CBS e a IBS, eles terão o mesmo fala gerador, a mesma regra, tanto para um quanto para outro. Porque os impostos antigos, quando eu me referi aos impostos antigos, seria o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, tá? Esses impostos antigos, cada imposto tem ali o seu fato gerador específico, mas a CBS, a IBS foi criada, né, para ter uma simplificação desses impostos, então eles terão a mesma base de cálculo, os mesmos créditos, o mesmo fato gerador, então eles terão suas regras ali compartilhadas. Eles terão a não cumulatividade plena, que seria isso? É uma sistemática de créditos e débitos, né, que as empresas do regime regular, basicamente, tudo que elas adquirem de outros contribuintes do IBS e CBS, esses bens, né, gerarão créditos de IBS e CBS também, exceto operações ali consideradas de consumo pessoal. Vou falar um pouquinho até mais para frente sobre esse assunto, mas basicamente, se você adquirir joias, bebidas, né, coisas que são de consumo pessoal, não gerará crédito. O restante, tudo gerará. Sendo que no plano antigo, isso, por exemplo, material de consumo, não gerava. Material, de escritório, não gerava. E hoje a ideia é que tudo isso, né, se for usado ali para o insumo da empresa, isso será gerado um crédito de IBS e CBS, ok? Falar um pouquinho dos documentos fiscais eletrônicos, eu não vou entrar na parte de apuração, de split payment, apuração assistida, até porque essa parte está sendo desenvolvida ainda pela Receita Federal, lá no ambiente, eu vou focar especificamente nessa live sobre a parte dos documentos fiscais eletrônicos, tá? Então, esse print, inclusive, ele foi tirado da live da Receita Federal. Foi uma live realizada em 13 de agosto, onde, nessa live, eles já avisaram, né, em tom de ameaça, que o prazo para implementar os documentos fiscais será 2026 e esse prazo é inegociável. Então, todas as empresas do regime regular, exceto as empresas do Simples Nacional, deverão, em 2026, destacar IBS e CBS, ok? Falar um pouquinho do cronograma. Estamos agora com 129 pessoas conectadas. Quero fazer uma pausa para dar boas-vindas a todos que estão participando, né? Agradecer a presença dos nossos clientes, amigos, parceiros que estão participando dessa live. Então, falando um pouquinho do cronograma da reforma tributária.
Em 2025, já é necessário, né, que haja uma atualização de sistemas e do RP das empresas. Porque a partir de 10 de 2025, né, a partir de outubro, já inicia a fase de produção dessas notas fiscais. Não é obrigatório, mas já vai estar em fase de produção, ou seja, iniciou lá em julho, né, os testes, e quem já estiver preparado já pode mandar os documentos com destaque do CBS e IBS a partir de outubro, né, com os campos, tá? Então, assim, as empresas, se você for analisar que realmente, efetivamente, começará em janeiro de 2026, né, a obrigatoriedade, nós temos aí menos de 4 meses para que quem não se adaptou, quem não atualizou o sistema, atualize o sistema e faça toda a configuração desse cadastro, porque nós temos vários campos novos para atender a reforma, inclusive um cadastro que chama C-Class Trib, uns chamam de C-Class Trib, outros C-Class Trib, tá? Mas é uma tabela nova e que ela tem correlação com a tributação referente à reforma tributária, tá? Então, é necessário que os nossos clientes já iniciem esses testes, porque a JGM ela vai ajudar, né, com relação ao estudo, só que isso vai ser mediante uma proposta especial, né? Então, para a gente poder prestar essa orientação para as empresas, então é necessário que isso ocorra agora para termos o tempo hábil necessário para ajudar nossos clientes a ajustarem esses documentos, tá? Então, em 2026, que basicamente inicia o destaque. Inicia no dia 5 de janeiro de 2026, todas as notas que não estiverem com esses campos configurados, o cliente não vai conseguir transmitir os documentos. Então, se você não configurou ainda, precisa configurar, precisa testar, porque se deixar para 5 de janeiro, não vai dar tempo de configurar e não vai conseguir transmitir o documento fiscal, tá? As empresas do Simples Nacional, nessa etapa, elas estão dispensadas desses campos em 2026. E aí, até aproveitando para fazer uma ressalva, né? Porque quando saiu a primeira nota técnica da versão da NFE, lá estava promulgado que o CRT, que é o Código de Regime Tributário do número 1, que é Simples Nacional, e o 4, que é o MEI, eles estavam desobrigados desses campos em 2026. Só que na última versão, agora, eles incluíram que também quem é do Simples e atingiu o sublimite do Simples Nacional, também vai estar dispensado. Na live, inclusive, eu falo, né, que o Simples Nacional, que não atingiu o limite, está dispensado, mas quem atingiu vai precisar emitir. Até então, né, com a última nota técnica que nós temos, todas as empresas do Simples Nacional, mesmo as que atingiram o sublimite, ficam desobrigadas, nesse período de 2026, a destacarem a CBS e IBS em seus campos. Não vai ter uma cobrança do CBS e da IBS nesse momento, vão ser apenas meramente destaques, mas precisa ser configurado certo, porque o governo promulga, em tom de ameaça mesmo, que quem não destacar, né, não destacar esses campos, que eles irão cobrar. De que forma, eu também não sei, tá? Mas eu estou só repassando a ameaça aí da live que a Receita Federal fez recentemente. E aí, como vai ficar o destaque? Vai ser o 0,1 para o IBS estadual, ok? Que seria o ICMS. E o 0,9 para o CBS, que seria o PIS e a COFINS. E aí, em 2027, inicia a obrigatoriedade para as empresas do Simples Nacional, né? Para também preencher esses campos. E nós temos a extinção do PIS e da COFINS. E a CBS passa a ser apuração total, com uma alíquota até então de 8,70 apenas para a CBS, que substitui o PIS e o COFINS, tá? O ICMS e ISS segue sem alteração. E se observar aqui, né, aí tem uma pequena mudança também, uma distribuição
de alíquota. Em 2026 é 0,1 para o IBS estadual e para 2027 vai ter 0,05 para o estadual e 0,05 para o municipal. E o IPI, ele vai ser zerado nesse ano, tá? Eu indico que vocês vejam a live, né, sobre a reforma tributária, que lá eu explico um pouco mais sobre esse assunto, tá? Eu preciso focar, nesse momento, na parte dos documentos eletrônicos. Então, vai ter toda uma transição, né, para que em 2033 seja implantado toda a reforma. Tivemos um problema técnico no Teams. O Gabriel vai seguir fazendo a apresentação, ok? Só um momento. Daiana, a apresentação está com a tela da Patrícia, tá? Então dá para a gente seguir dessa maneira. E aí você vai coordenando aqui, tá? As passagens de slides, e aí nós retomamos o conteúdo. Tá ok, então. Só um momento. Pessoal, peço desculpa pelo transtorno, né? São coisas que acontecem aí, que fogem um pouco do previsto, mas vamos seguir. Obrigado pela paciência, por terem esperado. Então, eu falei, né, sobre o cronograma, acabei finalizando até, falando da questão da reforma tributária, que ela tem todo um calendário, em que vai até 2033 precisa iniciar, né, a reforma tributária como um todo, e 2025 é o ano que nós já precisamos implantar os ERPs e fazer o cadastro dos produtos, né, com CBS e IBS, ok? Pode passar a próxima tela, Paty. Então, esse slide, né, ele é um resumo de todos os portais dos documentos fiscais eletrônicos. Então, se tiver um slide que vocês precisam estar mandando para a sua equipe de TI, né, para atualização do seu sistema, será esse slide, tá? Porque aqui nós colocamos todos os links, né, dos portais, tanto da NFE, da NFCE, do CT e da NFSE, tá? Nós vamos disponibilizar também essas notas técnicas junto com esse material, mas por que precisa realmente fazer a consulta direto na fonte? Porque essas tabelas elas estão sendo atualizadas assiduamente, tá? Acho que já está na quarta ou quinta versão da nota. Então, precisa realmente estar buscando, né, essa atualização direto na base dos órgãos governamentais. Tá? Vou fazer uma breve resenha, né, de alguns documentos, porém eu vou focar especificamente na nota fiscal modelo 55, pois esse é o modelo que, assim, na minha opinião, é o que possui a melhor transcrição, né, de documento para fins da reforma tributária. Os demais modelos, eles têm lá seus campos caracteres, né, cada qual em suas tags, mas o que nós temos estruturado hoje é a nota técnica da NFE, ok? Pode passar o próximo slide, Paty. Então, esse slide eu vou falar um pouquinho sobre a nota fiscal consumidor final, né? Ela vai ser obrigatória em 2026. Então, os contribuintes que usam SAT ou cupom fiscal, né, eles têm prazo para acabar. Então, a partir de 31, só até 31 de 12 de 2025, né, que vai ser possível o uso do SAT e do cupom. E isso, eu estou falando até independente da reforma tributária, ok? Que esse documento também vai ter os campos, né, para quem for do regime regular, mas o SAT e o cupom fiscal serão extintos. Então, todos os contribuintes ali do regime regular precisarão fazer uso da NFCE. E uma outra atualização que tem nesse documento é que somente será possível fazer o uso da nota fiscal consumidor para CPF. O SAT, o cupom fiscal, permitia fazer o uso
também para emissão de CNPJ tinha ali um limite, né, de valor. Agora não, agora o modelo de consumidor final é somente para CPF. Se precisar emitir uma nota para CNPJ, precisa usar o modelo 55 DANF, tá? Inclusive, na nota fiscal de consumidor final, os contribuintes do IPI, o IPI vai ser zerado em 2027, né? Mas falando de 2026, os contribuintes do IPI, ou seja, que destacam ali o IPI no seu documento, eles não podem fazer uso da nota fiscal ao consumidor final, porque a nota, a NFCE, só uma resenha, ela pode ser emitida sem os dados do destinatário, ok? Mas não tem o campo lá do IPI. Então, quem for contribuinte do IPI precisa usar o modelo 55. Né? Só frisando também que mesmo as empresas do Simples Nacional, que neste momento, né, de 2026, ficaram desobrigadas do destaque da CBS e IBS, elas vão ter que atualizar os seus sistemas também para o uso do modelo 65, né, que é a nota de consumidor, visto que o saldo e o cupom serão extintos, ok? Próximo. Aqui, vou falar um pouquinho da nota fiscal de serviços eletrônicas, o padrão nacional. Em 27 de agosto de 2025, a Receita Federal fez uma live sobre o uso da nota fiscal de serviços. Então, todas as empresas que não são do Simples Nacional ou MEI, elas deverão enviar, através da NFSE, os campos com destaque da CBS e BS a partir de 2026. Está previsto lá no artigo 62, né, que está aí no slide, artigo 62, a partir de 1º de janeiro de 2026, autorizar seus contribuintes a emitir a nota fiscal de serviços no ambiente nacional, tá? Então, é um modelo que ele está bem embrionário, digamos assim, mas lá na live da Receita, eles colocaram que também esse prazo é inegociável e as prefeituras precisam se adaptar a esse novo modelo. Próximo. Então, aqui coloquei como que estão as telas até então da nota fiscal de serviço padrão nacional, né? Deixei aqui atualmente como está esse ambiente. Ela ainda está com teste restrito e em fase de homologação, né? Se vocês observarem, olha, a última atualização foi 9 de setembro da NFCE, tá? E quando você vai consultar os documentos, está escrito lá, ó, documentação em homologação, ou seja, faltam menos de 4 meses, né, para o prazo que a própria Receita ameaçou que precisa todo mundo usar esse modelo da nota fiscal padrão nacional, mas eles mesmos ainda não estruturaram muito bem essa questão, tá? E para que as empresas atendam esses requisitos testes e façam uso, né, do padrão nacional, vai ser necessário que cada prefeitura, né, faça um convênio com a Receita Federal e a prefeitura, através dos seus APIs, façam essa transmissão de dados, tá? Então, as prefeituras também, não só a Receita, mas as prefeituras precisarão atualizar os seus sistemas internos para fazer integração com o novo padrão nacional. Próximo. E aí, a Receita Federal, ela colocou duas hipóteses de métodos ali de emissão padrão nacional, tá? Então, primeiro cenário, né, esse cenário 1 é o quê? O município atualiza seu sistema interno, e envia para o repositório nacional da Receita Federal. Então, a prefeitura, ela pode usar ali o seu documento dentro lá do site de cada prefeitura, né? Ela pode fazer isso, você emitir pelo site da prefeitura, e a prefeitura fica responsável por colocar esse repositório, transmitir esses dados, esses APIs, para o padrão nacional. Mas qual é o problema desse modelo, tá? É que uma vez que vai ser feita a emissão dentro da prefeitura,
né? E vai haver uma transferência de dados para o padrão nacional, a prefeitura vai estar, a nota fiscal da prefeitura está na sua numeração, sei lá, exemplo, 150, o número da prefeitura. Quando transferir esses dados, a nota fiscal nacional, ela é a primeira vez que está sendo emitida. Então, ela vai estar, teoricamente, com uma numeração número 1. Né? Então, nós não sabemos se, de repente, vão criar uma série 2, né? Como que as prefeituras vão fazer, mas, basicamente, vai ter duas notas fiscais, né? A prefeitura que optar por emitir dentro do seu ambiente vão ter duas notas. A da prefeitura, porque ela precisa ali gerar o seu ISS, porque o ISS até 2032 ele ainda existirá, e gerar os outros impostos no padrão nacional. Próximo. Pessoal, então vamos lá. A Daiana colocou algumas informações aqui muito importantes nessa situação, né? Nesses novos cenários do que está previsto. A primeira é a parte do SAT, né? A ausência do SAT futuramente, passando a ser a NFC em todo o território nacional. E a segunda é essa parte de serviços, onde não só os softwares vão ter que se adequar com os layouts municipais, mas também as prefeituras para manter aí todo o vínculo com o Gov, também vai ter que se adequar com o ambiente nacional. Tá? Então, assim, veja que é um processo que está abrangendo todas as esferas, né? Todos os segmentos. Então, já foram duas importantes informações valiosas aí nessa apresentação. E ainda tem mais informações por vir. Pode tocar aí, Daiana. Tá, ok. Então, como o Gabriel comentou, né, essa parte da nota fiscal de serviço nacional, ela está bem complexa e eu entendo que ela ainda falta uma própria estruturação da Receita Federal e tem município que ainda nem fez o convênio com a Receita. Mas todas as prefeituras vão precisar aderir ao padrão nacional, porque senão elas não vão receber a partilha do CBS e do IBS, porque esses novos impostos vão ser administrados pela Receita Federal. Então, obrigatoriamente, se o município não se adequar, ele não vai receber a parte desses impostos, né? E aí, não sei como que o município vai sobreviver. O cenário 2 seria a prefeitura usar o ambiente nacional, né, e fazer essa integração de dados para o AP interno da sua prefeitura. Para mim, esse seria o melhor cenário, só que o próprio padrão nacional, né, de emissão de nota de serviço, nós já temos hoje o MEI, por exemplo, que usa esse padrão nacional. É um padrão totalmente falho. Ele dá problema, ele para, né? Então, assim, não é um ambiente que dá ali para você navegar de uma forma tranquila. Então, você imagina, né, como que se todo mundo estiver ali em 2026, sendo que o ambiente ainda não está preparado, né? Se vocês observarem nos slides anteriores, ele ainda está em teste, está em homologação. Então, eu acredito que está bem embrionário esse assunto, mas em 2026, todos os clientes, todos os municípios das empresas que têm um regime regular precisarão usar o modelo padrão nacional. Tá bom? Próximo. Falar um pouquinho de como está a Prefeitura de São Paulo, que é a maior prefeitura, né? E acredito que dos nossos clientes, o maior volume é da Prefeitura de São Paulo. Então, também deixei aqui o manual da NFCE, né, do município, e também o portal da Nota Fiscal de Serviços Nacional, tá? Inclusive, ontem, né, Gabriel, nós fomos entrar nesses links e eles já estão fora do ar. É que nós salvamos os manuais. Mas quando você entra no ambiente da prefeitura para puxar o manual, ele já está fora do ar, para vocês entenderem como que o assunto está bem complicado para a parte de nota fiscal de serviços, tá?
Então, exemplo do município de São Paulo, né? Quando acessa o site lá da emissão, né, da prefeitura, você vai emitir a nota pelo sistema da prefeitura, né? Ela já divulgou que vai ser pelo sistema dela, e aí a Prefeitura de São Paulo que vai transferir os dados para o padrão nacional. Então, essa prefeitura nós já sabemos que vão ter dois documentos para uma mesma natureza, tá? Eu vi aqui, né? Sistema será igual acessar o ECAC? Sim, isso mesmo. Será tudo lá pelo Gov. Vai ser tudo pelo ECAC, tá? Então, hoje nós já temos algumas dificuldades aí de emissão. É assim, a Prefeitura de São Paulo em si, né? Você vai emitir a nota dentro do site da Prefeitura e vai haver uma transmissão, né, pelos APIs internos para o padrão nacional. Então, vai ser feito um acesso pelo ECAC, mas através do sistema da Prefeitura. Tá? Se hoje a gente acessa o ECAC direto, a gente já tem problema, imagina uma transferência de dados ali pelo site da prefeitura. Tá? Então, realmente temos essa questão. Próximo. Então, né, partindo agora para as principais mudanças, né, do layout dos documentos fiscais, tendo como base a NFE, eu tinha comentado lá no início, que o modelo NFE, modelo 55, é o que tem uma melhor estrutura ali dos campos, né? Então, eu vou focar nela, que a maioria também dos documentos é através da NFE. Nós temos também CTE, né? Temos a NFCE, mas esse é o modelo de documento que abrange aí a maioria das operações, então eu vou focar nesse modelo. E a nota fiscal, ela vai ter um papel fundamental na reforma tributária, né? Na live da Receita Federal, eles informaram, inclusive, que aquelas operações que hoje não possuem uma previsão de emissão de documento, vai ser criado um documento ou um evento, né, para atender essa natureza de operação. Então, temos como exemplo aluguéis de imóveis, locação de bens, juros, né? Todos esses registros, né, de créditos, débitos, ajustes e demais situações que dependerão de um documento, será gerado através de uma ocorrência, né, de um documento ou de um evento na NFE ou na NFCE ou na NFCE, NFCE, que é a nota de consumidor, ou no CTE, né? Inclusive, aqueles ajustes que nas apurações que hoje são manifestadas em conta gráfica, né? Porque hoje nós fazemos um ajuste nas apurações de SPED fiscal, né? A ideia com a reforma é que não sejam mais feitos esses ajustes e que qualquer ajuste seja efetuado através de um documento ou um evento de documento, tá? Não mais em conta gráfica, que nós chamamos, que são ajustes de crédito ou débitos, tá bom? Eu deixei também, né, nesse slide, os portais e a última nota técnica, tá grifadinho aí de cinza, para consulta e atualização dos ERPs, né, de cada contribuinte, mas tem que estar consultando direto no portal, realmente, porque as atualizações são constantes, tá? Próximo. Então, eu vou citar algum dos principais ali eventos, né, e registros. Vamos começar agora uma parte um pouco mais técnica. Então, os registros de eventos, eles terão ali um papel fundamental da comunicação entre remetente, né, emitente de nota, e destinatário, que seria, digamos, o cliente. E os ajustes fiscais para apuração desses impostos, tá? Ah, Além, é claro, já tem eventos que nós conhecemos, aqueles eventos de cancelamento, operação não realizada, confirmação da operação, já são eventos dentro do documento fiscal. E agora,
nós teremos novos eventos, né, da nota fiscal. Achei que alguém tinha levantado a mãozinha, mas não. Então, um evento aqui que chama bastante atenção é esse evento aqui, ó, destinação de item para consumo pessoal, tá? Pode passar. Isso. Então, esse evento aqui é um evento bem diferente do que a maioria, né, estão acostumados, porque lá no artigo 47 da Lei da Reforma Tributária, né, que é a Lei 214 de 2025, promulga que o contribuinte do regime regular ele vai poder apropriar de créditos de IBS e CBS. Basicamente, de todas as operações, tá? Eles vão, tudo que for, claro, se você comprar de um contribuinte que vai gerar esses créditos, você vai se apropriar desses créditos também, exceto as hipóteses previstas no artigo 57, que é o que eu deixei em vermelho, né? Que trata ali dos bens de uso e consumo pessoal, que inclusive eles listaram, né? Deixa aqui, ó, né? Os bens que não geram créditos. Então, o fornecedor, ele vai emitir, né? O emitente, fornecedor, vai emitir uma nota ali para o seu destinatário, né? Para o seu cliente, e o destinatário vai precisar manifestar se aquele bem, se o bem for para uso pessoal, ele vai precisar manifestar que aquele bem é para uso pessoal, e aí não vai gerar o crédito. Se ele não fizer a manifestação desse evento, o crédito vai ser apropriado de forma indevida, tá? Então, esse evento, é claro que haverá uma transição, né? 2026 é um mês, é um ano ali teste de destaque da CBS e BS, mas em 2027, que serão extintos o PIS e a COFINS, e entrará a CBS na sua totalidade, acredito que até lá, né, até 2000, a partir do 2027, vai ser obrigatório esse campo. Então, 2026, inclusive, é interessante ir testando esses eventos. Tudo que eu estou falando aqui, né, precisa ser testado em 2025 e também em 2026. Tá bom? Próximo. Isso. Falar um pouquinho das notas de créditos e débitos, né? Então, as notas de créditos e débitos são eventos criados para ajustes da apuração, pois a ideia é que esses documentos serão a própria apuração ali dos impostos, não cabendo mais, né? Isso eu digo quando houver toda a transição ali da reforma, não havendo mais ajustes nas obrigações acessórias. Por isso, é primordial que os ERP sejam configurados corretamente. Considerando que 2026 vai ser mero destaque e vai ser um período de teste, e 2027, né, já vai extinguir PIS e COFINS e vai entrar a CBS, provavelmente as notas de débito e crédito já estarão em vigor, né, de forma obrigatória para fazer esses ajustes do CBS, que seria o PIS e a COFINS. Então, também precisa já deixar isso configurado ali no seu sistema. Pode passar. Se vocês observarem, é uma live bem técnica. Piscou, perdeu, tá? Então, é importante quem não está sabendo muito como vai funcionar a reforma, né, assistir a nossa live de 13 de agosto, que lá eu faço uma geralzona de como vai funcionar, porque realmente essa série aqui, ela é bem técnica e as próximas serão mais ainda. E se faz necessário colocar essas questões, falar de campos, porque acredito que estejam aqui na live também pessoas da área de informática, de faturamento, né? Que talvez seja uma linguagem para esses participantes um pouco mais fácil de entender, e se tiver outras pessoas que não são dessa área, vão
dá uma assistida lá na nossa live para poder entender um pouquinho melhor como vai funcionar a reforma tributária, na nossa live anterior. Ok? Falar um pouquinho do cálculo, né, da CBS-BS. Esses prints, pessoal, eu tirei direto lá da nota técnica, ok? Então, a página está aqui, né, página 30/69, mas como eu comentei, vou deixar lá as notas técnicas, e precisa ser consultado direto na fonte, porque isso está em constante atualização, tá? Então, falando um pouquinho das tags dos campos de cálculos da CBS e BS, né, em 2026, como eu já comentei, vai precisar constar corretamente, né, CBS e BS e a sua base de cálculo também, tá? Lembrando que estaremos lidando com dois sistemas de apuração. O antigo, né, que seria a apuração do PIS, COFINS, ICMS, PI, ISS, e o novo, que é CBS e BS. Então, nós vamos ter uma nota fiscal, um XML, com os impostos antigos e os novos impostos. Na DANF em si, ainda não vai aparecer o CBS e IBS, talvez nas próximas atualizações isso ocorra, mas hoje, né, atualmente, pela nota técnica, são campos apenas dentro do XML, né, dentro do arquivo ali da DANF. Pode passar para o próximo. Quem participou da live anterior, agora é a hora da prova. Na live que nós fizemos, eu comentei um pouquinho, né, do cálculo. Eu vou disponibilizar uma planilha também de cálculo, né, do CBS e IBS, mas aqui é uma demonstração, uma transcrição do slide anterior, tá? Aquele slide anterior foi, ali tá o print da nota técnica, aqui eu transcrevi para uma planilha para ficar de melhor entendimento. Então, se observar esse slide, nós temos lá em cima, ó, o valor da mercadoria 10 mil, né? E aí, qual que seria a base de cálculo CBS e IBS? Seria 10 mil, menos o ICMS, menos o PIS, menos a COFINS, menos desconto, tá? Essa seria a base de cálculo do IBS e CBS. Por quê? Esses impostos, eles são calculados por fora. Eles não são impostos que você já passa o preço para o cliente como preço final, tá? Então, um exemplo, se a base aqui fosse 10 mil, se o seu preço é 10 mil, ainda vai precisar acrescentar o CBS e a IBS, e aí o total da nota não vai ser mais 10 mil, por exemplo, vai ser 10.100, tá? Contando o IBS e o CBS. Então, são impostos calculados por fora. Uma assimilação seria, para esses impostos, seria como funciona para quem destaca IPI, para quem destaca ST, né? São impostos, são calculados, mas eles são acrescidos ali no valor total da nota fiscal. Vou estar disponibilizando também essa planilha para teste, mas essa planilha é só mesmo para teste, né? E ali, de repente, ter um melhor entendimento, uma linguagem um pouco mais fácil de como funciona a base de cálculo. Só que não adianta nada só ficar na planilha, porque precisa que o RP seja atualizado, que esses campos sejam testados, que o RP faça esses cálculos, né, o seu sistema, porque se não tiver o cálculo correto da base de cálculo, a nota vai dar rejeição e não vai ser transmitida, tá? Então, precisa realmente ter essa atualização via sistema. Próximo. Ana, antes de seguir aqui, nós temos uma pergunta lá no PIR do seguinte: no caso de emissão de notas pelo site da Prefeitura de São Paulo, não precisamos fazer essa configuração, correto? O próprio site fará essas adequações? Então vamos lá. Sim e não. Por quê? Quem utiliza um emissor próprio e pluga nas APIs da nota fiscal da Prefeitura, terá campos para poder alterar, para incluir essas novas funcionalidades. Agora, quem emite diretamente do próprio emissor lá no online, lá na web, no sistema da Prefeitura, a própria Prefeitura vai se encarregar de atualizar o sistema e aí você vai fazer a sua emissão, tá? Então, depende.
Se você hoje tem um sistema próprio, o seu sistema ele vai precisar acompanhar o novo layout da prefeitura para poder fazer essa comunicação. Se você utiliza somente o sistema da prefeitura, a própria prefeitura vai se encarregar aí de seguir aí com esse procedimento de atualização e emissão pelo ambiente nacional. Então, até aproveitando a fala aí do Gabriel, lembrando que, assim, cada prefeitura vai decidir como que vai ser feita essa integração, tá? Então, precisa ser consultado o site da prefeitura para ver se vai ser feita a emissão no padrão nacional e a Receita vai transferir esses dados para a prefeitura, ou se vai ser o contrário, que é o caso da Prefeitura de São Paulo, né? A Prefeitura de São Paulo, ela coloca ali que ela já se promulgou que vai ser dentro do ambiente dela e ela vai fazer a transferência de dados. Por que precisa estar nos dois sistemas? Porque senão não vai haver, lembrando que o ISS vai até 2032, né? Se não houver a comunicação de dados desses dois sistemas, do padrão nacional e da sua prefeitura, não vai ser possível gerar o ISS e não vai ser possível gerar os campos CBS e IBS. Então, precisa ter essa comunicação. Tá? Eu vi que tem uma pergunta aqui também, aproveitando esse assunto, perguntando da nota que tem dois segmentos, né? Por exemplo, segmento de informática, que vende equipamento, e a venda de software, né? Como que o Estado e o município, como o IBS vai determinar a arrecadação. A questão do software, ela tem uma questão aí, uma questão limitante, né? Se ela é incidência estadual ou incidência municipal, tá? Ficou definido já tem jurisprudência, que a incidência do software, ela é municipal. Então, ela seria IBS, seria ISS. Apenas ali o suporte dela, né? É que hoje nós já não temos mais pendrive, não temos mais CD, né? Que antes eram salvos ali. Somente isso era tributado pelo ICMS. Então, se houver dois segmentos, se você tiver uma prestação de serviço, né, junto com bens e serviços, vai ter que ser um documento, né, nota NFCE e uma DANF, tá? E aí, cada qual ali dentro do seu âmbito, mas a parte de software já foi definida que ela é ISS, exceto se ela tiver um suporte ali físico, né, que esse seria do ICMS, tá bom? Continuando aqui, vou falar um pouquinho da tabela C-Class Trib, e assim, para mim é uma das maiores mudanças, além da própria criação do CBS e da IBS, né, que agora existe também uma tabela de classificação tributária, tá? Então, o CFAP, o NCM, para a transição da reforma tributária, vão ser meros coadjuvantes ali da operação, porque existe agora uma tabela de classificação fiscal tributária. Pessoal, fazer só uma pausa, né? Passamos aí um pouquinho o horário, né? Porque tivemos alguns problemas técnicos. Eu agradeço a paciência, quem puder continuar, né, nos assistindo, porque é um assunto bem pertinente, tá bom? Então, agradeço quem puder continuar na live para eu poder finalizar esse assunto. Estamos quase lá já. Então, falando um pouquinho da tabela, que é essa C-Class Trib, né? Eu vou tentar abrir o portal aqui, tá bom, Gabriel? Se não abrir, aí eu vou pedir para a Patrícia passar os slides. Mas, só para poder falar para vocês, aqui está o portal, né, dessa tabela, né, é através do portal do Rio Grande do Sul. Também vou disponibilizar o Excel dessa tabela, mas precisa ser consultado direto no portal, porque inclusive o Excel que eu baixei, ele já sofreu um ajuste. Já tem um item lá que eles acrescentaram para essa classificação tributária. Por isso que precisa, né, vou repetir de novo, mas precisa ser consultado direto nas fontes governamentais. Eu vou tentar compartilhar para mostrar essa C-Class Trib para vocês.
Estamos vendo sua tela, Daiane. Estão conseguindo? Que bom, deu certo então. Então, aqui é o portal, né, da Conformidade Fácil, que é lá do Rio Grande do Sul. E aí, essa tabela, que é o Seclestrib, ela tem duas visões, tá? Ela tem essa, eu estou de ladinho que eu estou olhando aqui o site. Tem essa visão agrupada, né, por código de situação tributária. Então, nós temos lá, ó, tributação integral, tributação com alíquotas uniformes, alíquota reduzida. Esse código aqui não é, apesar de ser parecido, não é a CST, né, que consta lá na NFE, tá? Esse aqui é um outro código que foi criado, que, por coincidência, alguns são parecidos com a CST, antiga, né, que nós conhecemos. E temos também a visão aberta, que é a visão que eu mais gosto, essa visão aberta, porque aqui traz, por exemplo, ó, tributação integral, né, e aí já inicia pela situação geral. Então, o que ocorre? O cliente, né, os contribuintes vão precisar emitir os documentos CBS, IBS e vão precisar correlacionar com essa tabela. Essa é a grande mudança. Tem que correlacionar para sair a tributação correta no documento. Então, quem tiver a tributação integral pelo IBS-CBS vai usar o 00 mais o 0001, tá? E aqui também nessa tabela fala quais são, inclusive, os documentos fiscais pertinentes. Ó, essa parte aqui te leva, inclusive, para a legislação. Vai direto para o artigo que fala da tributação geral. Quem está na tributação geral. Tá? Então, eu achei essa planilha super didática, realmente, né, da bagunça que está a nota fiscal de serviços e até mesmo as atualizações das notas técnicas, essa tabela, eu achei ela assim, sensacional. Eu vou tentar compartilhar aqui o meu slide, que eu vou falar de duas situações antes de partir para alguns casos específicos. Vou ver se ele vai aparecer aqui. Está aparecendo meus slides, pessoal? Tá? Então tá. Vou passar aqui um pouquinho, só para poder chegar. Ó, aqui. Vou fazer uma pausa antes de voltar para a tabela. O que acontece? Assistam lá a minha live, né? Mas, dentro da reforma tributária, nós temos regimes diferenciados, que são esses setores aqui, e temos regimes específicos. É preciso gravar essa informação, tá? Então, ó, regimes diferenciados e regimes específicos. Então, lá nos regimes específicos, nós temos reduções, né, de base de cálculo, CBS e IBS 30%, por exemplo, para atividades regulamentadas. Temos redução da CBS e IBS 60%, para atividade de educação, saúde e dispositivos médicos. Temos também regimes diferenciados com redução 100%, que a alíquota ficaria zero, tá? Para setores como medicamentos, produtos hortícolas, atividades sem fins lucrativos e também cesta básica nacional, ok? E temos os regimes específicos, né? Então, serviços financeiros, bens imóveis, bares e restaurantes, hotelaria, que alguns já estão promulgados na lei da reforma tributária e outros não. Outros ainda precisam ser publicados decretos e leis complementares para a gente entender como vai funcionar a tributação, tá? Estão sendo criados ainda. Então, vamos lá. Temos, voltando, regimes diferenciados e regimes específicos. Por que eu citei isso? Porque aqui na tabela, né, vou entrar numa situação um pouco mais específica. Ó. Nós temos, por exemplo, a tabela 200, a alíquota reduzida. Tá? Quando nós vamos olhar, essa aqui é a lista de tudo que é 200. Se vocês observarem, o início do subgrupo é o mesmo do código, ó, 20. Tá? E aí nós temos, por exemplo, nessa situação, ó, fornecimento de medicamentos, nós temos, vou ir lá para o finalzinho, que a maioria dos nossos clientes também vão se encaixar aqui, ó. Nós temos situações com bens imóveis, nós temos serviços de educação, dispositivos médicos,
Temos, ó, prestação de serviço de profissões intelectuais. Então, além de destacar o 0,90 da CBS, o 0,1 do IBS estadual, o contribuinte vai precisar informar esses códigos na nota fiscal. Então, quando for fazer, emitir a nota fiscal, né, vai precisar, se for uma profissão regulamentada, por exemplo, precisar correlacionar com a classificação, que é o CCLES-TRIB, correto, tá ok? E aí nós temos outras situações também, tá? Eu não vou falar de todas aqui, porque isso é particular, né? Precisa de uma análise, de um estudo para cada cliente, mas quem não estiver, é assim, ó, quem não estiver naquela tabela de regimes diferenciados e específicos, teoricamente, a empresa vai precisar preencher o quê? Tributação integral 001. É isso, tá? Quem não estiver naquela lista, que aí precisa ver qual que é o código, né, de cada item, né, correlacionar. Quem não estiver, vai entrar na regra geral. E aí nós temos algumas naturezas de operação, por exemplo, como transferência entre estabelecimentos, que existe um código aqui para isso, exportação de mercadorias, que aí já são naturezas mais específicas, que tem um código aqui dentro também, tá? Precisa olhar a tabela. Temos para doação, temos para bonificação, mas tem algumas situações ainda, né, de outras operações não especificadas, CFLP 5949, que não está claro ainda qual que é a classificação desse código. Estamos até esperando que a Receita Federal se pronuncie, porque tem lá os códigos também de ajustes, lá no final da tabela, ó. Tem códigos de situações de ajustes, tem algumas suspensões, ó. Quem faz exportação de mercadoria vai ter que correlacionar a operação de exportação de mercadorias com essa CCLES-TRIB. E isso que vai mandar agora a tributação. Então, é uma tabela que eu indico o cliente está olhando até para entender ali onde que vai entrar, né, a sua classificação para fazer o preenchimento do documento fiscal. E aqui, ó, aqui também informa quais são os tipos de documentos, né, de emissão para cada operação e tem a lei. Então, até falando da profissão regulamentada, né, ó, prestação de serviços de profissões regulamentadas. Quando você clica aqui, ele te leva direto para o artigo, ó, ele vai atualizar, ó, atualizou, foi direto para o artigo 127 da lei, que ele fala que fica reduzido em 30% a essas atividades. Mas, por isso que é importante dar uma lida para entender se sua empresa atende ou não, né? E claro que a JGM, ela vai participar dessa orientação, né, através de estudo. Mas, por exemplo, a atividade regulamentada só faz jus à redução de 30% quem, ó, sabe as entrelinhas da legislação? Aqui nós temos também, ó, que a pessoa jurídica cumpra cumulativamente os seguintes requisitos: possuam sócios, habilitações profissionais diretamente com os objetivos da sociedade, não tenha como sócio pessoa jurídica, não seja sócia de outra pessoa jurídica. Então, quem tem, por exemplo, um escritório de consultoria, né, que é a profissão regulamentada, e também participa de uma sociedade de engenharia, não vai poder fazer jus da redução de 30%, porque para fazer jus, a empresa, o sócio não pode participar de mais de uma sociedade. Então, tem alguns aspectos societários também, que a reforma colocou, né, nesse aspecto da tributação, tá? Eu vou tentar voltar aqui para a minha apresentação. Vocês estão vendo minha apresentação, Gabriel? Perfeito, Daiana, pode seguir. Ótimo, então tá. Aqui eu deixei alguns slides como exemplo, né, dessa tabela, até para como material aí guia, ó, né? Então eu deixei alguns exemplos de situação geral. Aqui está a tabela. Aqui também alguns exemplos de situações específicas, inclusive aqui eu cito também da questão das profissões regulamentadas, ok? Alíquotas reduzidas. Eu coloquei algumas situações de exemplo, mas
Se o contribuinte não estiver naquele regime diferenciado específico, ele cai na geral, né? E aí, quem está no regime especial e diferenciado, cabe um estudo para analisar se realmente qual que é a Secless-Trib que vai ser usada, se precisa fazer algum ajuste, alguma alteração no contrato social, então vai precisar dessa análise também, tá? Pessoal, estamos indo para o último slide, ok? E aí, quais são os próximos passos, né? Já deveria já ocorrer, mas eu entendo que cada qual aí tem o seu momento, tem as suas dificuldades, mas eu deveria estar fazendo a atualização dos sistemas ERP e emissores de documento. Revisar e fazer a adequação dos cadastros e tabelas, né, para implementar esses novos eventos fiscais, Secless-Trib, precisa tudo isso acontecer até 31 de dezembro, ok? Porque se não, em janeiro, se tiver qualquer campo que não foi preenchido corretamente ou com erro, não vai conseguir transmitir o documento fiscal. E ter um treinamento aí das equipes, né, de faturamento junto aos seus ERPs. As fontes de pesquisa que nós usamos para essa apresentação foi o IOB, né? Nossa equipe, inclusive, está sendo treinada pela equipe da IOB, pela Thomson Reuters também. Então, usei os sites do governo, o portal da Reforma Tributária, que é um portal público também, que está nos ajudando bastante, e a FEComércio. Gabriel, você quer fazer algum acréscimo? Fala, pessoal. Sim, eu vou acrescentar aqui, eu montei um XML de exemplo para mostrar para os participantes, tá? Deixa eu adequar a sala aqui para não dar a microfonia, porque nós estamos no mesmo ambiente. Tá, eu vou parar de compartilhar minha tela, então. Bom, pessoal, então vamos lá. Contextualizando aí tudo que foi falado, tá? Não vamos repetir, né? Então, a implantação ela vai ser gradual. Os tributos o IBS, o CBS e o IS. Estamos falando na alteração do layout da NFE, NFC e a NFCom. Os itens da NFE, IBS, CBS, CST, o Secless-Trib, que são todos esses pontos aqui que vão estar na tag que eu já vou mostrar aqui para vocês no XML. Outubro de 2025 já estão disponíveis os campos para uso, né, opcional. Janeiro 26, uso obrigatório. Então lá, o ponto de atenção, né? Focar com os RPs de vocês. Então nós já sabemos de mercado aí que tem alguns RPs via addons, por exemplo, SAP via addon, ou RPs um pouco mais voltado para pequenas e médias, o OMI, Conta Azul, enfim, todo mundo já se preparando, né? Quem tem softwares segmentado para atender aquele nicho, né, de segmento da empresa de vocês, então fazer o contato, procurar as atualizações. A própria TOTUS, TOTUS RM, TOTUS Proteus estão vindo com as atualizações, então mantenha os softwares bem atualizados para vocês não terem problema aí na emissão dos documentos, né? E aí, assim, eu montei aqui uma parte do imposto, tá? Mas ele fica melhor detalhado nessa tela aqui, ó. Vamos lá. Então, basicamente, isso aqui é um XML, ele não é um XML validado pelo ambiente nacional. Ele é um XML montado só para fins de demonstrativos, né? Então, ele já tem algumas alterações no cabeçalho do XML, tá? A parte de emitente e destinatário praticamente a mesma. E aí vem a parte do detalhamento do item, onde está incluso as novas tags para a parte dos impostos, né? Então, aqui nós temos a tag do IS, temos a tag da IBS e CBS. Vocês podem ver que aqui tem o Secless-Trib,
certo? Conforme a tabela e a parte do produto, NCM, enfim, o enquadramento ali para a finalidade. E os totais, né? Onde também já está incluso a parte do total do IBS e do IS, IBS, CBS e do IS, fazendo toda a parte ali dos impostos e do split ali do que cada situação ela representa, tá? Então, esse XML também nós vamos compartilhar com vocês, junto com o material apresentado pela Dayana, tá? E aí, qualquer dúvida nesses campos aqui, nós temos um comitê participativo junto, como a Dayana mencionou, junto com a Thomson, junto com outros parceiros de software, por exemplo, a OMI, que nos apoia bastante, entre outros também fabricantes. E aí a gente busca aí as dúvidas de vocês, a gente leva isso também para discussão e tenta trazer a melhor resposta possível dentro de um cenário que a gente sabe que está em constante atualização, tá? Bom, basicamente era essa a minha fala, tá? Vou parar de compartilhar. E aí a gente vai para o final aí da nossa live. Infelizmente tivemos uma intermitência aqui, eu consultei os status dos serviços do Teams da Microsoft. Uma parte eles estavam em intermitência, acredito que deve ter sido algum problema geral, mas graças a Deus voltou aqui a tempo de a gente terminar aí o nosso conteúdo, tá bom? Dana, pode finalizar aí. Antes de finalizar, eu só vou dar uma pincelada da planilha que vai junto com esse material, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui, 2 minutinhos só, tá, pessoal? Só vou mostrar como que é a planilha. Então, aqui, né, aqui tem a questão da alíquota, o cronograma da reforma, ok? Cálculo do IBS. Então, só para poder explicar para vocês, ó, você coloca aqui o valor, ele, né, faz os cálculos ali para você fazer uma revisão. Aqui um resumo como é a base de cálculo do CBS e IBS, o que está incluso, o que não está. E aqui a tabela C-Class Trib em Excel, ok? Só falta um ajuste aqui. Eu vou colocar antes de enviar para vocês, porque ela foi atualizada. Mas, por exemplo, quem emite nota fiscal, CFOP 5, eu estou tentando correlacionar o CFOP com essa tabela, mas não está sendo possível correlacionar, porque realmente não são situações bem diferenciadas. Coloquei algumas situações que dentro do C-Class Trib foi possível correlacionar. Então, por exemplo, quem tem a nota fiscal de transferência entre estabelecimentos, né? Supondo a empresa lá que a apuração geral, né, do CBS não tem redução, não está no regime diferenciado, não está no regime lá específico, né? Ela vai usar, conforme eu tinha comentado lá com vocês, essa CST 000 e o 0001, né? Que é a tributação integral, ó, situações tributadas integralmente. E aqui, né? Claro, tem aqui as reduções, né? Conforme o regime diferenciado específico, e aqui tem a descrição, tá? Então, dá, por exemplo, para consultar, vou colocar aqui, regulamentadas. Que aí, ó, se você consultar por assunto, você consegue pegar tudo que se eu quero, por exemplo, profissão regulamentada, ele vai me trazer aqui, ó. Profissão regulamentada. Aqui, ó. Esse aqui, né, ó. Então, eu consultei e aí eu vi que a tabela, o C-Class Trib é 200052, ok? Então, essa tabela Excel, ela pode também ser exportada lá do portal, né? Eu coloquei aqui, mas ela pode ser também exportada direto lá do portal, em CSV também. E tem algumas operações que eu consegui correlacionar. Então, bonificação, quem faz bonificação, né? Cai aqui, ó, uma unidade de incidência, que é a C-Class 410.001. Quem faz transferência de mercadoria, que são esses CFAPs, né? Tem aqui, ó, transferência entre estabelecimento do mesmo titular. Tem a C-Class 410.002. Então, eu estou tentando correlacionar. Exportação, né? Mas tem muitas naturezas que ainda não aparecem aqui no C-Class Trib, ok?
Então, só quis dar uma pincelada da planilha para vocês, e agora realmente vamos para a finalização aí do nosso webinar, né? Eu peço desculpas pelo transtorno e agradeço muito a paciência quem pôde ficar, quem pôde esperar, né? Agradeço muito a participação dos nossos clientes, parceiros, amigos, do Gabriel, né? Da Patrícia, do Marinal, de toda a equipe fiscal, de TI, a Roberto, comercial, nossa diretoria, por ter iniciado, né, esse projeto. Então, eu agradeço muito, muito mesmo essa oportunidade e ficamos, claro, à disposição para demais orientações, nos procure através dos nossos canais de comunicação, e-mail, Teams, né, muitos também têm meu WhatsApp. Então, é isso, pessoal. Eu fico por aqui, né, dúvidas, temos muita lição de casa para fazer, atualizar os ERPs e seguimos aí na configuração desses sistemas, tá? Não vamos deixar para a última hora, senão não vai dar tempo, tá bom? Obrigada, beijo Tchau, para tchau, todo pessoal. mundo, Boa tchau, semana, bom trabalho. boa semana.